Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, me fizeram uma pergunta. Irmão Carlos, o que é fé? E eu, com a sabedoria da palavra do Senhor, eis-me aqui para responder o que é fé. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela continua sendo, hoje, a nossa melhor guia nesse assunto. Sabe por quê? Porque ela ensina que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, não há definição mais completa e exata que esta. Fé é a certeza, fé é a prova. Essas duas palavras representam o caráter da genuína fé. Ela se baseia unicamente na palavra de Deus e, portanto, não existe evidências visíveis, mas simplesmente crer nessa palavra e agir de acordo com ela. Meu irmão, quando você acredita somente no que vê, encontra-se no mesmo patamar de alguém que não acredita em Deus. Mas quando acredita em coisas que não vê ou que ainda não pode ver, está exercendo a sua fé. Com isso, não quero dizer que você tem de ter uma visão sobrenatural capaz de ver anjos, demônios. Falo sobre enxergar além das circunstâncias, como aconteceu com Eliseu, por exemplo. Eliseu, ele era profeta no território de Israel. Ele foi sucessor do grande Elias e recebeu porção dobrada de seu espírito profético. Está lá em 1 Reis, no seu capítulo 2, versículo 9 ao 13. Certa feita, meu irmão, numa guerra entre Israel e Síria, o Senhor fez de Eliseu sua principal arma. Ele revelava ao profeta onde os sírios haviam armado emboscada, e Eliseu mandava mensageiros ao rei de Israel. Sabe? Como você pode imaginar, meu irmão, o rei sírio ficou perplexo e achou que houvesse alguns traidores entre os seus homens ali, os seus soldados. Entretanto, logo foi informado de que quem denunciava seus planos ao inimigo era Eliseu. Ao descobrir onde este vivia, o rei mandou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra que cercou a cidade. O seu objetivo era capturar o profeta. A Bíblia relata, meu irmão, que no dia seguinte, o servo de Eliseu levantou bem cedo, de manhã, e se deparou com a tropa síria que cercava a cidade. Ele ficou com medo e perguntou ao seu senhor: "O que faremos, senhor? O que faremos?" Eliseu respondeu: "É tremenda." A resposta de Eliseu é tremenda, meu irmão. Está lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 16 ao 17, que diz bem assim: olha só a resposta de Eliseu. "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele, para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. Olha só, meu irmão, que resposta tremenda, magnífica. Ou seja, nem sempre, meu irmão, teremos o privilégio de, como o servo de Eliseu, ver um mundo invisível invadindo assim um mundo visível. Na verdade, porém, a maior experiência que o mundo pode ter nesse sentido nos já
a tivemos pela fé, que é crer e provar do Verbo encarnado. Ou seja, meu irmão, há ainda outras realidades que só podem ser vistas e compreendidas pela fé. A palavra nos diz, por exemplo, que Deus criou o mundo. No entanto, apesar de esse ser um fato histórico, ou seja, ter conhecido dentro da história humana, ele só pode ser aceito pela fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eita glória! Sem fé, ninguém pode crer na criação, por mais que todas as evidências apontem para isso. A fé, meu irmão, contudo, não é necessária apenas para crer no invisível, como também para se relacionar com ele. O autor da carta aos Hebreus ainda escreve que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Desse modo, meus irmãos, a grande chave da ignição da vida cristã é a fé. Essa palavra tão pequena, de apenas 2 letras, é praticamente a base sobre a qual se apoia a vida cristã. Por quê? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ela é o único meio pelo qual podemos nos relacionar com Deus e viver na abundância de tudo o que Ele nos ofereceu a partir da cruz. Meu irmão, se a fé exige crer, então o seu inimigo da fé não é a descrença, mas a dúvida. Isso porque, meu irmão, se não há crença, então não há fé. E onde a fé não existe, ela não pode ser ameaçada, mas a dúvida, por sua vez, só pode nascer onde há fé, ou seja, no coração de quem crê em Deus. A fé, a dúvida, ela é maligna e letal. Sabe por quê? Porque coloca em xeque o poder e o caráter do Senhor, nos quais nossa fé está baseada. Tiago, irmão de Jesus, em sua carta à igreja, fala sobre fé e dúvida. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, diz bem assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, meu irmão, nesse texto, Tiago está falando especificamente da sabedoria. O resumo de seu ensino é: se você precisa de sabedoria, peça a Deus e a receberá. Ponto final. Contudo, ele coloca uma condição: peça com fé, porque essa é a condição. Peça com fé. Às vezes, meu irmão, compreendemos melhor o funcionamento das coisas quando analisamos o contrário do que elas não a fazem. Tiago parece saber disso, pois ele explica que o que significa pedir com fé pelo seu antônimo, sem dúvida, sabe? Sem duvidar. Aquele que pede sabedoria a Deus, mas duvida que ele irá atendê-lo,
seja lá quais forem as razões para isso, não receberá sabedoria. Não receberá. Não receberá coisa alguma é do Senhor. Sabe por quê? Porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quem não crê em Deus, quem não se aproxima de Deus, não pode ter sua fé abalada, porque ela nem existe. Assim, a dúvida é uma ameaça somente ao que crê. Trata-se de uma semente da qual é semeada pelo maligno, uma flecha em chamas atirada contra o coração do cristão, a qual uma vez germinada, uma vez cravada, faz com que seus efeitos se espalhem por todo o ser. Aquele que abriga a dúvida em seu coração está condenado a uma vida medíocre, carente de poder e ousadia do Espírito Santo. O que a dúvida semeia, meu irmão? Ela semeia o contrário da fé. Se a fé é baseada em certeza, a prova das coisas que não vemos no primeiro momento, a dúvida planta incerteza acerca do amor de Cristo por vocês. São aqueles momentos em que você se pega pensando: Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim. E de onde a dúvida retira tais certeza? A partir da falsa prova colhida das coisas que se veem. A dúvida faz você tirar os seus olhos da pessoa de Cristo e focá-la ao redor de si mesmo, levando-o a pensar: a partir de tudo o que estou vendo, posso concluir que Jesus não me ama, como disse, ou que não tem poder para cuidar de mim, como prometeu. Certamente, meu irmão, o mundo à nossa volta nos dará muitas provas e certezas contra Deus. No entanto, como dissemos, a caminhada do cristão não está abalada no que pode ser visto, mas no Deus invisível, que opera também de modo invisível em nossas histórias. Assim, para não sermos enganados e nem desistirmos, precisamos esclarecer 3 pontos a respeito do que não é fé. Primeiro, fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Segundo, fé não é razão. Fé não é razão. E terceiro, fé não é esperança. Fé não é esperança. Fé não é esperança. Glória a Deus. Aleluia. A esperança crê numa possibilidade futura, enquanto a fé agarra-se ao poder de Deus no presente. Fé é o poder de Deus presente em nosso coração, em nossa vida. Isso é fé. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, se agarre a essa fé e creia, meu irmão, que o Espírito Santo, ele nos leva à chave dos 2 mundos. Amém? A fé se baseia unicamente na palavra de Deus e, portanto, não existe evidências visíveis, mas simplesmente crer no que foi dito e agir de acordo. Isso é fé. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, essa é a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Amém? Se alimente aí, se fortalece aí com essa palavra. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.